Olá você, eu não sou Ana Maria Braga, mas sou Fernando Manfre, estamos aqui no Move On Cast, decisões que movimentam humanos e seus negócios. Estou sempre aqui com o meu querido co-host, host principal, professor de host, seja quem for, Gabriel Ferraz, Papo de Progresso, e com um convidado mega especial, que nós vamos fazer um certo mistério aqui, mega especial, ele fala no Papo de Boteco, muitas vezes lá no nosso LinkedIn, é um cara conhecidíssimo no mundo de risco, um cara gente boa, amigo, companheiro, tá sempre por perto, sempre acessível. Tem também, foi promotor de um evento incrível de risco, que nós vamos falar um pouquinho deles também, de encontros de gestão de risco que a gente tem todo ano. E é isso aí, estamos com o Vitor Loyola hoje. E aí, Gabriel, vamos estrear? Vamos! Eu estou muito feliz com essa possibilidade. Ele que tem mais de 28 anos no mercado financeiro global, como você falou, experiência em mais de 19 países. Seja bem-vindo, Vitor. Muito bom tê-lo conosco. Obrigado, mais de 19 países, mano. Essa vai contar. 19. É isso mesmo. Não que eu morei em 19. Eu trabalhei em 19 mercados. Morar mesmo foram nos Estados Unidos, na Grécia e em Londres, né? Mas como eu exerci funções regionais tanto nos Estados Unidos quanto em Londres, aí você vai agregando, né? Então, em Londres eu tinha a Europa Ocidental, nos Estados Unidos tinha a América Latina, alguns países. Em algum tempo em Londres cuidei da África do Sul. Então, no final, somar tudo dá 19. Eu vou aproveitar aqui para trazer uma construção para você, espectador que nos acompanha, com uma trajetória aí com seus 28 anos no mercado financeiro global. O Vitor construiu uma carreira de liderança em empresas de grande renome. Sua expertise abrange gestão de riscos, estratégia financeira, inovação. Como cofundador da fintech Consiga Mais, correto? Correto. E peça-chave na sua aquisição pela Neon. Vitor, se você fosse pegar 3 grandes blocos, 3 grandes momentos da sua carreira profissional até aqui, quais são eles? O primeiro bloco, eu diria que é quando eu comecei a minha carreira no mundo corporativo, pelo Citibank. Citibank é uma grande escola, né? No momento que eu assumi a função gerencial pela primeira vez, foi em novembro de 97, gerente de cobrança do Citibank Brasil. Então, eu era bem jovem, eu tinha 25 anos. Dali até a minha expatriação, eu diria que foi um bloco, né? A minha ascensão profissional dentro do Citibank Brasil. No momento em que eu sou expatriado, aí eu começo uma segunda etapa da minha carreira. No primeiro momento, dentro da América Latina, num ambiente conhecido, porque era uma extensão do Brasil. Então, tratando com pessoas que você conhecia dentro da mesma corporação. E aí, no momento que eu vou para a Grécia, aí de fato começa uma segunda etapa mais distinta, porque quando eu vou para a Grécia, eu estava na mesma corporação, mas não conhecia ninguém. Era como se eu zerasse o cronômetro, né? Então, alguém lá me comprou por ouvir falar que eu era um bom profissional, mas não me conhecia. No caso, era o CEO do Citibank na Grécia e mais o head regional. Então, nessa transição, eu diria que eu começo um segundo bloco, um pouquinho mais sênior, né? Com funções já que eu diria o que se chama de C-Level, né? Dali eu saio do Citi e vou para o Barclays em Londres, onde eu corto o cordão umbilical com o Brasil, porque o Barclays não tinha operação no Brasil na época. Então era um momento em que eu de fato me tornava aí um profissional global. Aí depois houve aquela crise de 2009, eu acabei voltando para o Brasil pelo Citibank, mas já num outro patamar, já se leva. Então esse ainda é o segundo bloco. E ele segue essa rotina, depois teve HSBC, Serasa Experian. O terceiro bloco foi quando eu decido empreender. E aí isso foi em 2018, 2019. Na verdade, essa semente foi plantada quando eu saí do Citi. Eu passei um tempo sabático fazendo várias coisas e uma delas foi o que se tornaria a Consiga Mais alguns anos depois. Nós criamos um negócio, eu e mais alguns sócios, criamos um negócio de consignado privado e plugamos ele dentro de uma financeira. Era um negócio em que éramos o core ban dessa financeira, então não era exatamente um voo solo, mas era um embrião do que se tornaria esse empreendimento alguns anos depois, que foi a Consiga Mais. No momento que eu tomo a decisão, olha,
sair do mundo corporativo, vou empreender, vou mergulhar no risco. E esse é o terceiro bloco, que é onde eu estou hoje, tá? Eu obviamente, depois de vendi a empresa, nós vendemos a empresa para o Neon, passei a ter uma vida híbrida, meio corporativa, meio empreendedora, mas eu hoje navego mais no mundo empreendedor do que no mundo corporativo. Então, seriam os 3 blocos que você... bem diferentes, eu diria. E a parte do empreendedorismo, obviamente, tem bastante tema aí para a gente conversar. Tem. Mas é onde eu me situo hoje. Você vai precisar me ajudar a sintetizar tudo isso num episódio só, tá? Não, nós vamos. Mas eu quero voltar para o primeiro bloco, porque o primeiro bloco é uma grande coincidência. Eu e o Vitor temos 2 grandes coincidências, no primeiro bloco e agora, né? O primeiro bloco é Citibank. Você entrou com quantos anos no Citibank? 24 anos. 24. Já foi direto, primeiro emprego? Eu fiz uma empresa de consultoria por 2 anos, uma empresa que fazia consultoria para empresas pequenas e médias. Foi mais uma escola do que exatamente fazer para fazer carreira. Eu entrei no Citibank por um acaso. Eu me formei engenheiro eletrônico, enfim. Não apliquei para banco por mero desconhecimento. Nem sabia do que se tratava banco, nada, crédito, não tinha noção de nada. E na formatura eu acabei sendo efetivado onde eu era estagiário, né? Que hoje é a empresa de telecomunicações, hoje seria a Lucent, era a TIT na época. E passei um mês só como engenheiro, depois eu recebi uma proposta de uma consultoria e falei, eu não sou um cara muito técnico de engenharia, estava fazendo pós-administração já, vou fazer consultoria. Mas nunca tive nem o desejo de trabalhar em banco, não sabia do que se tratava. O que me levou ao Citibank, na verdade, não foi o fato de eu querer trabalhar no Citibank. Foi uma vontade de fazer carreira internacional. Só isso. Falar, eu quero fazer uma carreira internacional, esse é meu objetivo. E um belo dia, nessa empresa de consultoria, que era pequena, tinham 12 consultores, a menina, uma das consultoras, saiu de lá e foi para o Citibank. E naquela época era papel. Eu falei, leva meu currículo, deixa lá no RH. Mas sem nenhum tipo de pretensão. E ela ficou um mês só no Citi. Ela foi e logo foi embora, porque mudou a área, teve reorganização, o chefe saiu, então ela foi embora. Eu até brinco, disse que a única razão pela qual ela foi parar no Citibank foi para entregar meu currículo. E um belo dia alguém me ligou de lá e falou assim, tem uma vaga aqui na área de crédito. Você quer conversar? Eu falei, eu nem sei o que é banco, nem sei o que é crédito, mas sei que é o Citibank, eles têm carreira internacional, eu vou. E aí acabei indo para lá, assim, por um mero acaso. Dei sorte, tive muita sorte, porque era uma área com afinidade com a minha formação, né? A área de crédito, muito analítica e tal. Poderia ir para uma área errada e não acontecia nada disso. Então, foi um acaso, uma feliz coincidência. Acabei entrando na área de crédito e tive uma carreira relativamente rápida. É legal isso, porque assim, eu entrei no Citi por acaso, no sentido que foi a primeira entrevista que eu fiz, foi o primeiro emprego que eu tive na vida, comecei lá como trainee. Mas é impressionante quando a gente fala de Citi, como tem uma história, uma marca, né? Um lugar de ensinar as pessoas, de criar uma cultura, tanto que hoje a gente tem mais de 500 executivos lá no nosso querido Risk All Times, né? Risk All Times, nosso grupo lá, que a gente faz um encontro anual. Aí, pessoal, vocês que são aí do Risk All Times, bem-vindos aqui para o nosso podcast. E é interessante isso, porque todo mundo fala do Citi, fala com muito respeito, né, do Citibank. Fala com um projeto de educação que trouxe, do fato, toda essa teoria, né, de modelagem, etc e tal, fortaleceu para o Brasil através da Credicar na época, né, passando pelo Itaú, Unibanco, etc e tal, que tinham conexão com o Citi também nesse lugar. E foi para mim uma grande escola, acho que para você também foi uma grande escola. Se eu for caracterizar a minha formação profissional, é o Citi. Você fala assim, pega um lugar que você trabalhou que você vai falar assim, marcante. Eu tenho 30 anos de carreira, foi 14 no Citi, mas assim, foi a minha escola. E de fato é uma escola mesmo, né? Porque tinha toda uma preocupação com a formação das pessoas. Você tinha uma cultura bem estabelecida, né? Que às vezes a gente reclamava, excesso de burocracia e tudo mais, mas tinha um lado bom que é uma cultura estabelecida, as pessoas se adaptavam. Aplicado em vários lugares do mundo. Então você ia para um outro lugar e via que estava acontecendo coisas parecidas, os desafios eram semelhantes e tudo mais, enfim. Abriu-se portas para os profissionais se expatriarem, né? Tem dezenas e dezenas de pessoas que saíram e foram fazer a carreira fora. E você veja até que por esse grupo que a gente mantém, que é um grupo onde
são profissionais que passaram pelo Citi na área de risco ou correlatas. Passaram alguns anos, né? E a gente mantém... E é um grupo bastante... Que é isso, todo mundo nutre muito respeito e tem boas memórias daquele tempo. Infelizmente, o Citi acabou saindo do Brasil no varejo, né? Como saiu da maioria dos países. Mas deixou esse legado, né? Sim. E você vê que os profissionais que passaram por lá, eles estão espalhados em diversas empresas, instituições financeiras, posições, sêniores, etc. Então, bastante gente, né? Gente que empreendeu, mas naquele grupo que a gente mantém, é impossível alguém falar assim, conhece, normalmente acontece isso, alguém conhece alguém, não sei aonde, estou com um problema. Sempre vai ser resolvido o problema, porque alguém conhece alguém, né? Mas isso, de fato, eu acho bem bacana, é uma pena que não tenha durado, né? Eu sinto também, eu sinto falta dessa cultura. Acho que deixou uma cultura para as pessoas. Quem fala de Citibank fala de uma cultura de crédito. É interessante. Inclui Credicar, né? Inclui Credicar, exatamente. Inclui Credicar na época, que é muito, muito interessante. E esse primeiro bloco seu, né? Que você fala assim, a Citi é um bloco, depois outros bancos e depois empreendedorismo. É o mesmo processo meu, né? Citi, outras situações e empreendedorismo. Exatamente. É interessante essa coincidência. Tem muita gente parecida no nosso grupo aí. É muito legal essa cultura do Citi. O que me deixa feliz é que o nosso ecossistema ele está embasado no segmento do crédito, só que tem muita gente nova chegando, comentando, buscando o entendimento do que é esse movimento maravilhoso. Eu tenho uma pergunta para você, associando com o seu empreender hoje. Hoje, o que é essa modelagem de crédito? O quanto que a inteligência artificial impacta nisso? E você usou a modelagem para o seu negócio de empreendedorismo atualmente, correto? Eu sou modelador desde os 20 anos, né? Então, quanto mais eu puder usar a modelagem, eu vou usar a vida inteira. Na realidade, é uma formatação, uma fórmula, né? A gente usa para tudo e usa para dentro da nossa mente também, que nós vamos falar mais tarde. A modelagem de crédito é um negócio que se desenvolveu muito, né? Há 20, 30 anos, você para tomar uma decisão de crédito, precisa acessar o máximo de informações possíveis a respeito do cliente. Se você conhece o cliente, fica mais fácil, porque ele transaciona contigo, então você tem mais informações. Se você não conhece, você precisa buscar ao redor dos ambientes em que ele atua, informações a respeito dele que possam te ajudar a tomar uma decisão de risco, dou crédito ou não para ele, né? Há 30 anos, a quantidade de informações que você poderia obter a respeito desse cliente era muito mais limitada. Hoje, a quantidade de informação ela é astronômica. Você pode saber, eventualmente, quais são os apps que ele tem no celular e isso ser uma informação relevante para tomar a decisão de crédito. Pode ser ou não relevante, mas você vai testar. Então, você, na verdade, tem um manancial quase que limitado de informações para fazer as modelagens, né? Particularmente, estamos falando aqui de crédito, que é você, de fato, tomar a decisão de conceder ou não um limite de crédito, um empréstimo para aquele cliente com a expectativa que ele te pague, né? Porque o mau cliente é aquele que não vai te pagar, o bom cliente é aquele que vai te pagar. Então, o arcabouço de informações que nós temos hoje e a sua acessibilidade. Então, para fazer um modelo hoje, você roda rapidinho, né? Nas máquinas. Antes, pergunta para ele como é que era antes. Então, assim, isso obviamente tornou o processo muito mais fácil, quase que, às vezes, até comoditizado, porque todo mundo tem acesso quase que às mesmas informações. É difícil você se diferenciar porque eu tenho uma informação que ninguém tem. Não, todo mundo vai ter. Você tem birôs amplamente robustos que têm informação, aquelas que você pensar, eles estão provendo. E, obviamente, que aí a diferença é um pouco na estratégia que você vai tomar, né? Porque não tem uma resposta correta. Qual é o risco que você... Depende do seu apetite. Qual é o risco que você quer tomar? Não sei. Qual é o risco certo? Depende do seu apetite. Você está disposto a tomar mais risco e ganhar mais, ou tomar menos risco e ganhar menos, ser mais conservador? Mas isso tudo está conectado com a modelagem de crédito, que hoje é algo... O pessoal já chama de data science. O pessoal os nomes vão ficando mais... rebuscados. Né? mais legais, né? Mas data science. O que é o data science? Você era um data science há 30 anos. Sim. Né? Então, é isso. Já existia. Que agora a coisa ficou... Você dá outros nomes, né? Fica um pouquinho mais Eu acho que hoje fancy.
tem uma inteligência de dados muito poderosa, né? Porque você pode fazer, todo mundo tem os mesmos dados, vamos dizer assim. Mas como a gente usa esses dados, como a gente analisa esses dados, como a gente conecta esses dados, traz lógica para esses dados, é importante, né? Então, hoje, a ciência de dados está... Enfim, eu acho que é o grande pilar da modelagem. Porque antes, modelagem é o que ele falou, não tinha... Você fazia ali SPSS, coisinha, né? Hoje, tem milhões de formas de você fazer a tal da fórmula. Mas a base de dados, trabalhar a base de dados hoje, definitivamente é o ponto principal. E o segundo, depois da base de dados, é o que ele falou, são estratégia. Né? Como que você usa essas políticas, né? Como você se relaciona com o cliente. E cada dia mais, né? Já que isso aqui está ficando, vamos dizer assim, commodity, a parte técnica está commodity, vem o diferencial humano de criar as estratégias, né? De como que você cria uma inteligência artificial, porque a inteligência artificial ajuda, e hoje quase que domina o atendimento, mas é você que cria. Sim. Né? Você que fala a palavra que é para ser dita, enfim, coisas do tipo. Eles podem até sugerir, né? O ChatGPT é muito engraçado. Estou fazendo um monte de trabalho junto com ele, a gente bate papo o tempo todo. A gente conversou com ele de nosso café. É muito gostoso, você ri e tal. Parece outra pessoa, só que não, né? Só que não, né? Só que não é. Então é interessante isso. Mudou bastante, assim, esse olhar cada dia mais clínico para o diferencial humano na hora de fazer alguma coisa diferente, sabe? Mas enfim. Das suas experiências, tanto na trajetória corporativa como na empreendedora, quais foram os maiores aprendizados? Isso eu quero ouvir, isso aí. Bom, acho que o maior aprendizado que eu acho que vale para ambas as trajetórias é que você não faz nada sozinho. Então, você está sempre com sócios, né? Mas como assim no mundo corporativo você tem sócios? Não, você tem sócios no mundo corporativo também, porque você não implanta nada na sua área. Sou head de crédito, né? Eu preciso de tecnologia para implantar o que eu quero. Depois eu preciso ter uma área de atendimento, tem a área comercial. Então, você, na verdade, o seu trabalho será bem executado somente se você tiver uma boa orquestração com outras áreas. É um tipo de sociedade. Então, não adianta você ser o mestre da sua própria área, do seu conhecimento, e você ser um destruidor de pontes com as áreas correlatas, que, de fato, também te ajudam a fazer o seu trabalho. Aí a coisa não vai funcionar. Então, no mundo corporativo, você precisa de sócio, você precisa se relacionar bem com o ecossistema onde você está inserido. Você precisa de sócio o tempo inteiro, né? Então, eu acho que no empreendedorismo nem se fala. É muito difícil você prosperar voo solo. Até pode existir exemplos, né? Mas a gente até, no dia a dia, a gente visualiza Elon Musk, Steve Jobs, mas esses caras sempre têm sócios que estão nos bastidores e não são a cara do marqueteiro do empreendimento. Mas se você for olhar a história, sempre vai ter gente por trás que se associou a eles. E eu vejo no mundo empreendedor que, de fato, isso é indispensável, porque é muito difícil que alguém tenha todas as fortalezas necessárias para fazer sair do papel alguma empreitada. Você vai ter algumas fortalezas, não todas. As lacunas serão preenchidas por um sócio, por alguém que vai te ajudar. Você não vai fazer nada sozinho, né? Então, quando você está empreendendo, é muito importante você se cercar de gente que certamente será um sócio e tal, e que tem habilidades que são distintas das suas. Porque se você tiver um outro cara igual a você, são redundantes, né? Você já tem você, vai ter um outro igual, com as mesmas fortalezas e as mesmas lacunas, não vai dar certo. Ambos serão redundantes. Então é importante que a sociedade, no caso do empreendedor, ela seja feita de um modo que os sócios sejam complementares. Você fala, esse aqui é bom comercial, esse aqui é bom financeiro, isso aqui. Então, você vai juntando as peças e, no final, você tem uma sociedade de sucesso, sabendo que a sociedade, ela funciona, não precisa ser eterna. Ela vai funcionar enquanto ela agregar valor para os envolvidos. E a mesma coisa acontece no corporate life. Você estabelece um trabalho de equipe com sócios que são de áreas que são correlatas e eles vão saindo, eles vão mudando de job, vão para lá, vão para cá, e você tem que estar sempre nessa contínua busca de se associar às pessoas que possam
fazer com que o seu trabalho seja bem executado. Sozinho você não vai fazer nada, então você precisa criar as condições desse ecossistema. Então isso aqui é um dos aprendizados, você não faz nada sozinho. O segundo que eu acho extremamente importante é a qualidade do seu network. Eu acho que isso também vale para o corporate. O network é importante. É importante, principalmente em grandes empresas e tal, que são complexas. Você precisa ter um bom trânsito onde você está trabalhando, né? Então, assim, você precisa ter uma interlocução eficiente com as outras áreas, conhecer as outras pessoas e tudo mais. E no mundo do empreendedor nem se fala. O empreendedor, ele é um combustível, é o network, né? Então, você acaba muitas vezes criando soluções, solucionando problemas, encontrando alternativas através do network de qualidade. E o network não é um negócio que brota do nada, ele precisa ser cultivado. Então você sai da faculdade, começa a trabalhar, você não tem ainda network, você tem os seus colegas de faculdade, e você tem que ir cultivando o seu network. Cultivar o network é dar atenção às pessoas, se interessar pelas histórias delas, ter uma empatia, entendeu? Entender quais são os problemas, o que estão fazendo, voltar a contactá-las de tempos em tempos, então criar esse ambiente em que as pessoas sabem que você é acessível, você está genuinamente disposto a interagir e tudo mais, e criar essa rede que ela com o tempo só cresce, porque o network, esse sim, ele aumenta com o tempo, se você fizer o trabalho de cultivá-lo. Tem muita gente que não gosta, prefere ficar na sua bolha e tudo mais, aí são opções, né? Agora, óbvio que se você cultivar um bom network, isso só lhe trará benefícios do ponto de vista profissionais e até pessoais, né? Porque, obviamente, você amplia a sua rede de contatos, de dia a dia e tudo mais. Isso, voltando até o exemplo do nosso grupo, porque o nosso grupo, a gente tem esse grupo lá, tem mais de 400 profissionais e existe uma interação diária. Muitas vezes se compartilha matérias, enfim, gente procurando emprego, indicando pessoas, enfim, isso é network. E eu acho isso é extremamente importante, as pessoas, principalmente profissionais. E aí, hoje em dia, ainda mais crítico, porque hoje em dia, nesse mundo que ele, às vezes, se resolve pelo virtual, pela telinha do Zoom, né? E as pessoas esquecem de que o virtual resolve bem e efetivo para, sei lá, 70%, 80% das situações, mas a conexão pessoal também é importante, né? Então, para quem está começando, muitas vezes pode parecer até cômodo ficar só no virtual, só no Zoom, mas você está perdendo uma parte importante que é a construção do relacionamento. A quem já é macaco velho, né? Tipo a gente, 30 anos, aí tudo bem, você já conhece muita gente e tudo mais, você pode até se dar o luxo de ficar mais na sua telinha, mas sempre é bom sair de tempos em tempos e cultivar isso aí. Esse negócio que você cultiva todos os dias. A importância do relacionamento, até interessante você trazer isso, porque conversando com profissionais da saúde, eles afirmam que a nossa próxima pandemia é a da solidão. Tem um ministério no Reino Unido que é o Ministério da Solidão, por causa do quê? Da facilidade pelos aplicativos, você consegue pedir comida em casa, você consegue trabalhar de casa, você consegue se conectar de casa, mas essa qualidade de relacionamento, né, Fernando, pode às vezes até ir para um território invisível, que eu acho que é uma área que você pode nos orientar bem sobre isso. Eu não consigo viver sozinho, para falar a verdade. Eu tenho muitos amigos e eu acho que você falou duas coisas. Você falou assim, qual é o diferencial do empreendedor, né? As duas coisas têm a ver com relações, né? Você querer ter um sócio, né? Eu lembro quando eu comecei a Go-On, depois de um ano, peguei um projeto com o Kaique, lá no Pão de Açúcar, comecei o projeto, no meio do projeto, falei assim, preciso trazer alguém que me complemente. Primeira coisa que eu fiz, e aí eu achei a minha cara metade profissional, que é a Andréa Moraes, né? Que hoje ainda está na FAICO lá. A hora que a Andréa chegou, era uma delícia, né? Porque assim, era bem complementar. Ela já tinha trabalhado comigo no City, então eu vi assim, toda a força dela está aqui, toda a força minha está aqui. A gente se complementa. Então, acho que isso, para mim, não existiria o sucesso Go-On sem a Andréa ter chegado. Simplesmente assim. É uma dificuldade minha hoje, de tentar achar também uma pessoa que possa complementar esse trabalho que eu estou fazendo de cultura vertical, que é uma coisa nova para o mundo financeiro que eu trago, mas, como eu digo, deve ser o meu melhor trabalho nesse mundo. E relacionamento que você falou. Então, são duas habilidades humanas, de novo, né? E que muita gente confunde um pouco com network de venda.
Isso, né? não é isso. Você vende, mas o teu propósito não é vender necessariamente de primeiro, né? Você está ali para vender, você está se vendendo o tempo todo, você vende, né? Até as nossas ideias a gente vende, né? Para discutir tem que ter uma troca. Venda acontece constantemente, mas poxa, você só para isso, né? As pessoas percebem, então tem que ter relação verdadeira mesmo por trás, né? Porque senão a outra não se sustenta. Você não acha isso, não? Concordo 100%. Exatamente. As pessoas acham que o network é para alguém comercial. Não. É para tudo. Para tudo. A pesquisa que tem maior tempo de Harvard, a pesquisa clássica de Harvard, ela começou ali na década de 40 e vem até hoje, com a predição que faziam as pessoas terem sucesso, terem uma boa qualidade de vida, prosperar, e é, de fato, o relacionamento, que é até uma das bases da psicologia positiva pelo Martin Seligman, no PERMA. Ele fala da importância da motivação. O que te motivou a empreender? Boa pergunta. Eu nunca me considerei um empreendedor até me tornar um, né? Ou você nunca tinha visto que você já era um empreendedor? Não, nunca. Dentro das áreas que você trabalhou. Então, né? Nunca caiu essa ficha. O primeiro movimento foi quando eu saí do sítio, eu fiquei um tempo meio que de sabático, e ali eu, juntamente com outro sócio, fui tentando algumas coisas, etc. Uma delas prosperou, que foi exatamente, falou, olha, o sítio estava naquela fase de sair do Brasil, e aí ele saiu, ele meio que abandonou o produto de consignado privado. Pô, que tal a gente fazer, a ideia de um amigo, do meu amigo, né, o meu sócio, que foi o Molina, que tal a gente fazer aqui, plugar esse produto numa financeira? Falei, boa ideia. Eu fui atrás de uma financeira, acabei encontrando um outro amigo, isso é tudo network, né? O Léo Sherman, que nós colocamos o produto dentro de uma financeira e aí nos tornamos meio que representantes comerciais dela. Não era ainda uma empreitada, era uma espécie profissional liberal e gerava cash, né? A gente tinha lá um pedaço do resultado da operação, ia para nós e tal. Eu, na verdade, nunca me dediquei no dia a dia, eu era sócio dessa empreitada e continuei tocando minha vida corporativa. Mas aí, nas conversas com os meus sócios que estavam lá tocando esse dia a dia, surgiu esse desejo, falei, putz, a gente está aqui, a gente consegue fazer melhor do que eles estão fazendo, sabe? Mas nós não temos capital. Falei, um dia, quem sabe, a gente consiga. Então, no momento eu coloquei o pezinho lá por uma questão meio de circunstancial, que foi esse pequeno sabático, eu comecei a ter algum tipo de vivência do que seria o empreendimento, mas nos faltava capital. E aí, um belo dia... E aí havia, assim, aquela coisa, putz, se um dia tivesse capital, daria para fazer. Então, mas nós não temos, enfim. Então, passaram-se alguns anos, né? E esse negócio floresceu, estava indo bem. Esse negócio em que éramos representantes comerciais da financeira e tal. Mas ele, como eu falei, ele não criava valor. Porque se alguém comprasse a financeira e falasse, eu não quero mais saber de vocês, a gente ia embora para casa. Não, ele criava um fluxo de caixa, mas não criava valor. E aí aconteceu, mas isso ficava assim como piscando, né? Uma luz piscando. Falou, olha, se um dia você quiser... No campo das ideias. E aí um belo dia eu estava na Serasa, numa reunião corriqueira de trabalho com uma fintech que queria fazer uma parceria com a Serasa, dessas reuniões que surgem do nada, assim, aparecem na agenda, e lá nessa reunião tinha um representante da fintech, que era um representante do investidor da fintech, que era o Mário Fanucchi, ele era ex-Citibank, ex-HSBC. Então, nós conhecíamos várias pessoas em comum. E aí rolou aquela empatia na largada. Tivemos a reunião, mas assim, eu conheço fulano, ciclano, beltrano, então vamos tomar um café? Vamos tomar um café. No café, ele me conta que ele está representando um fundo cujos acionistas eram profissionais que tinham se dado muito bem no corporate credit, etc. Tinham criado um fundo multimilionário e que estavam buscando negócios de crédito para investir. Falar que negócios de crédito, qualquer negócio de crédito, até consumer, qualquer negócio de crédito. Falei, clique. Então eu tenho um negócio
bom para vocês. Que negócio? O crédito consignado privado, na época, era 2017, ele era ainda mar azul. Como é que funciona? Funciona assim, assim, assim. Aí começou a conversa, outubro de 2017. Durante 6 meses, a gente negociando com o fundo, com a Osher, os termos e condições para eles entrarem. Eles gostaram do negócio. Nós já tínhamos o exemplo de um P&L, porque a gente construiu lá o outro negócio. Então, olha, é assim que funciona, dá para fazer melhor e tal. Em abril de 2018, nós acertamos a entrada, a construção da empresa Consiga Mais, e aí eu vou me tornando empreendedor sem saber, estou sendo levado pela onda. E aí, nessa construção, ficou acertado que o fundo ia colocar 40 milhões de reais, 20 milhões para cada bloco, o nosso bloco dos sócios executivos, o bloco deles, para começar a operação. 6 meses depois, se desse tudo certo, a gente captaria do mercado, não ia precisar pôr mais dinheiro. Mas a gente o nosso bloco nascia com 20 milhões de dívida. Cada um de nós com uma bela dívida, pague no CDI mais 0,3 e pague quando puder. A ideia é que com o resultado da operação a gente ia pagar essa dívida. Isso, a gente coloca uma turma de TI para trabalhar. No dia 5 de novembro de 2018, a gente lança o primeiro crédito. Como nós já tínhamos essa empreitada anterior, nós não nascemos do zero, já nasce com algumas empresas, enfim. E a coisa começa a ganhar uma proporção grande, e eu me vejo só pensando nisso, não pensando mais na minha vida corporativa. Em determinado momento, durante as minhas férias de janeiro de 2019, eu falei, putz, eu não estou nem aí mais para o meu job corporativo, só estou pensando nesse negócio. Eu falei, eu já desencarnei. Né? Então, assim, eu preciso tomar uma decisão, e aí que eu tomei a decisão de pedir demissão, fiquei até abril na Serasa, e aí fui levado pela onda empreendedora. Eu poderia simplificar, dizer aqui que foi o cafezinho com o Mário que me tornou um empreendedor, mas já estava piscando aquela ideia de tentar fazer isso acontecer. A motivação, aí você tem alguns elementos. A motivação de criar algo próprio, que agregue valor, que crie valor, né? O mundo corporativo, depois de um tempo, ele torna-se repetitivo. Então, e não é uma crítica, é essa a situação. Você fica meio amarrado, né, nas políticas corporativas e tudo mais. Você não tem tanta liberdade. Você acaba sendo um pouco o escravo da agenda. Você é literalmente um escravo da sua agenda. Você não controla mais ela. Então, você chega na semana, segunda-feira até sexta, você está toda bloqueada por reuniões que nem sempre são produtivas, mas você tem que estar lá porque a sua presença é necessária. Você vai passar a reunião 1 hora, você fala 1 minuto. Ainda mais se for decisor, né? Isso você tem que estar lá. Então, quando você olha para o seu tempo no corporate life, você se dá conta que um percentual bem razoável dele, ele acaba sendo ocupado por coisas não produtivas. Reuniões não produtivas, conversas não produtivas, eu não sei quanto, mas é bastante. E porque a construção corporativa te leva a isso. Né? Então, você tem lá, e aí, não tem como fugir. Segundo Harvard, 66%. 66%? Talvez até esteja sendo conservadores. Não te leva ao melhor número. Não te leva ao melhor. Mas é isso. Então, isso vai se tornando repetitivo, e aí, de fato, uma diferença é que o empreendedor, essa parte é uma vantagem notória, porque aí você vai gastar, vai gastar tempo com coisa chata? Vai, mas é uma coisa chata necessária. Você vai gastar se ela for importante. Se ela não for importante, você simplesmente vai ignorar. Né? Então, essa questão de você ser o dono da sua própria agenda, uma vez que você experimenta isso, é quase que viciante. É difícil você voltar, entendeu? Sim. Agora, obviamente que existem outras vantagens no mundo corporativo que o empreendedor não dá. Previsibilidade, por exemplo, né? Bem ou mal, todo mês vai pingar lá o seu salário, o seu bônus, está tudo garantido ali, né? O status, o cartão de visita, o fulano do tal. A força do crachá, né? Isso você não tem no empreendedorismo, você tem que se virar. Mas essa questão de você ser o dono da própria agenda, ela é meio que libertadora, né? E aí você, mas aí você então trabalha mais ou menos? Eu diria assim, essa pergunta que em termos diferente, protocolares, talvez o cara corporativo fala assim, eu passo mais horas no escritório. Verdade. Capaz que isso seja verdade, porque o empreendedor não tem uma rotina fixa. Agora, o número de horas produtivas do empreendedor vai ser maior.
Ah, você passou 10 horas no escritório hoje? Sim. Quantas horas foram realmente produtivas? 2? Tem um Beleza. estudo na gestão de pessoas, de 8 horas no corporativo, a produção é 3. 3. Então, pô, Ué, o 66 do Harvard. é isso. Tá todo mundo bota. 3 Hoje é horas. Aí o empreendedor fala assim... Tô te falando, fizeram a pesquisa. O empreendedor passou... E essa não é de Harvard, é uma outra. Mas Não, e tem mais uma, cara, que fizeram, que dá 70%, não é 60%. O empreendedor passou 6 horas, mas as 6 horas provavelmente as 6 foram produtivas, porque ele escolheu aquelas 6 horas e se ele está focando naquilo é porque ele interessa. Né? Não está fazendo algo que tem não um interessa. significado, um motivo, né? Algum motivo tem. Você sabe que você não falou essa palavra, quer dizer, você falou essa palavra, mas não falou ela como principal motivador de ser empreendedor, né? E é legal essa discussão aqui agora, que eu vou provocar aqui, porque assim, é uma palavra muito distorcida, a gente sempre fala dela. Uma palavra muito distorcida no mundo. E ela exige outras coisas que não necessariamente está conectada com ela no mundo ilusório do que significa liberdade, né? Mas acho que o empreendedor, ele busca principalmente um propósito com liberdade, né? E olha que você fala de liberdade, todo mundo pensa que liberdade é ir para a praia, né? É o contrário, liberdade exige adaptabilidade, né? Exige resiliência, né? Liberdade existe aquele conceito do antifrágil, né? É você fazer o que precisa ser feito, né? Então, a liberdade é muito diferente, não vou tocar mais nesse assunto aqui tão fortemente, mas assim, quando a gente vai pro protagonismo, é uma vontade de voar, né? E voar dá liberdade, mas tem que bater com as suas próprias asas, e é diferente, que a gente não pensa isso, né? A liberdade tem o preço. Você não passa, mas assim, no mundo corporativo, eu sou... Bom, você pode até ser livre ali, né? Exercer sua liberdade. Eu acho que eu saí porque eu não conseguia mais exercer isso, né? Trabalhei muito mais do que eu trabalhava dentro, mas eu tive que me tornar adaptável, porque liberdade exige adaptabilidade, né? Aí você começa a se adaptar, igual você falou. Então, não é por aqui? É por aqui? E agora? Isso? E porque senão você dança sozinho. Enquanto no corporativo, não deu certo. Amanhã a gente tem uma reunião pelo para discutir. Depende do corporativo também. Tem corporativos já mais modernos hoje, né? Mas eu acho que liberdade é uma palavra que você citou várias vezes, mas você não citou como ele ou sendo a motivação. Mas eu acho que você estava falando indiretamente que essa era uma das motivações. Né? Buscar colocar o teu propósito. Não é nem só a liberdade de trabalhar sozinho, não é essa, Lance. É maior que isso. É a liberdade de você colocar uma coisa que te interessa, colocar o seu melhor naquilo ali, sabe? Seu propósito. Você fala assim, puxa, meu propósito é esse. Às vezes você nem sabe qual é o propósito, mas você está caminhando para ele. Né? E é interessante isso. É um conceito que você fala assim, eu preciso ser mais eu. Então, vou ser empreendedor. Né? É algo assim. Isso. Acho que a liberdade conversa muito com a autonomia. Isso. Né? Porque... mas como assim o mundo corporativo? Tem uma liberdade, é meio cerceada. Você tem autonomia cerceada. Você não pode fazer qualquer coisa a hora que você quiser. Não existe essa Existe um compliance. Existem ritos. Os limites. Ritos, É um né? quebra-cabeça, um pouco mais complexo do que o... E o empreendimento, obviamente que à medida que a sua empreitada se torna mais complexa e maior... naturalmente ela vai se tornando mais parecida com corporate life. Porque não tem outra... não você tem tem que conectar como. todo mundo, não tem Porque como. não é que um é pior que o outro, é que é uma consequência um pouco de tamanho, né? Você tem que colocar regras, ritos, procedimentos para a coisa funcionar. Se você é pequenininho, não tem tanto problema. À medida que você vai crescendo... Existem perdas e ganhos, né, em ambos. Mas, enfim, quando isso acontece, você pode partir para outra empreitada aí, né? Aconteceu isso, por exemplo, quando a gente era Consiga Mais, nós éramos uma empresa com 110, 120 funcionários. A gente foi comprado pela União, que era um banco digital com 1.600 funcionários. Já não é uma startup, sim. Já precisa ter uma caixinha com ritos e procedimentos. Já é algo, não é híbrido, entendeu? Não é mais a sua lojinha. E você precisa se fazer um processo de adaptação aí. Não é que você pode fazer qualquer coisa. Então é uma coisa meio híbrida e tal. Mas eu diria que o mundo do empreendedor tem essas vantagens. Tem outras desvantagens também, né? A imprevisibilidade. Isso, você tem que saber lidar com isso. Eu acho que as empresas, quando começam a crescer, elas não conseguem manter esse conceito, né, de liberdade, vamos dizer assim, responsável. Né? Tudo porque, assim, para manter a liberdade responsável de alguém que a gente não conhece tão bem, não está tão junto, então eu boto um monte de regras,
né? Um monte de indicadores, um monte de OKRs, e tudo bem, pode ser tudo isso aí. Mas aí eles passam a ser guardiões e não promotores de liberdade. É diferente, né? Passa a ser guardião. Então, guardião é aquele que, pô... E aí, de alguma forma, parece que as pessoas vão se acomodando. Tem um guardião aqui, quando pedir, eu faço. Isso. Né? Tipo isso, assim, sabe? É. E isso é a perda da liberdade, eu acho, sabe? Eu acho que desde o começo da minha vida, eu sempre fui muito autêntico. Eu lembro que no Citibank, eu trabalhava com o Valdão, né? O Valdão foi meu primeiro chefe. E eu falava, Valdão, eu treino no futebol da USP lá, porra, todo treino é toda terça e quinta, da meio-dia às 3, né? E eu era moleque, entendeu? Eu acho que... E o Valdão falou assim, esses seus horários não me interessam. Isso, mano, 40 anos atrás, né? Teus horários não me interessa que você faça o que eu pedi. Pioneiro, Valdão. Pioneiro. Né? E do lado do Tosi também, né? Então já tinha um time ali, né, bastante diferenciado. Então, que é um time que veio do Real, tá toda a história deles, tal, legal pra caramba. Então, assim, eu acho que eu já nasci com esse embrião que me enfiaram ali. Nossa, agora o que importa é a entrega, não importa a hora que você vai bater. E esse negócio de hora me desesperador pra mim. Porque nem sempre eu tô produtivo. Hoje de manhã não tava nada produtivo. Precisei sair, fazer outra coisa pra voltar, né? Pra produzir mais. E o ser humano é assim. Então, é difícil você botar numa caixinha... Né? Hoje melhorou com o virtual, né? Sim. Mas é difícil botar uma pessoa numa caixinha e falar, você tem que fazer isso, tal hora. Então, acho que é difícil, é complexo julgar o corporativo, porque é tanta gente diferente, com 66% de não eficiência, né? De não eficiência, é complexo demais. É verdade. Tem um outro dado aqui, eu estava acessando a Matrix. O Instituto Gallup fala que 85% dos profissionais globais, eles estão fazendo essas pesquisas ano após ano, estão insatisfeitos e infelizes nos trabalhos. O americano, 1/3 do americano, ele é infeliz no trabalho profissional. E aí eu lembro de um fator-chave para o meu sucesso de transição de carreira após 16 anos numa empresa, empreender, que foi um professor que virou para mim e falou assim, no empreendedorismo você vai precisar de 2 coisas. Um bom terapeuta para te ajudar no caminho do autoconhecimento. E, Gabriel, lê o livro do Daniel Pink chamado Drive. Falei, nossa, que interessante. E lá em meados de 2015, 2016, eu trabalhava com muitos modelos, influenciadores. O maior erro que eu cometi é que eu queria mudar as pessoas que eu amava. Até eu entender que existem 3 motivações. Existe a motivação comando e controle. É o se então, se você fizer isso, eu te dou isso. Existe a motivação cenoura e chicote. Você cria um OKR, vamos deixar bonito aqui. Você põe a cenoura na frente e lenha. Só que a melhor motivação é a motivação intrínseca. Sim. E foi assim que o Google criou o Google Translator. A Post-it lançou esses Post-it que todo mundo usa. Esse livro é maravilhoso, do Daniel Pink. Vou trazer aqui para vocês, para você, Vitor, para você, Fernando. Se vocês pudessem dar um conselho, uma orientação, ou que nem no meu caso, olhar para trás e falar, poxa, esse era um erro que eu cometia, mas serviu como aprendizado, qual seria? Você citou, eu vou dizer o seguinte, você citou agora uma estatística de que 85% está infeliz no seu trabalho. Pois bem, isso é algo que está sob o nosso controle, né? O que não está sob o nosso controle, a gente não pode fazer nada a respeito. Agora, você está infeliz no seu trabalho, o que você vai fazer a respeito? Porque, no mínimo, você tem 2 opções. Permanecer lá ou sair de lá. Mas sair tem que se mexer, eu não posso ficar sem emprego. Sim, mas você pode, sim, se virar para sair. Né? Eu não estou dizendo para a pessoa mergulhar no... Estou infeliz, sai. Não, mas sair é dentro da mesma empresa... mudar de área. Se qualificar. Não vai resolver? Então, a empresa é tóxica? Sai, vai procurar trabalho em outro lugar. Porque a questão de você estar feliz no seu trabalho, esta está sob seu controle. Tem muitas coisas na vida que não estão e aí não adianta se sofrer a respeito. Né? Você não consegue, o desfecho não está realmente, você não tem condições de influenciar, ou o máximo que você pode fazer, você faz, mas você não tem condições. Agora, a questão da felicidade no trabalho, sim. E aí tem uma fórmula que eu uso, que ela é aplicável para qualquer trabalho. Esse eu aprendi no professor de MBA, um dia que ele estava fazendo, tinha lá um negócio de carta e tal, e ela diz o seguinte, você tem 3 variáveis, e aqui eu falo para todos os profissionais jovens,
porque isso aqui vale para qualquer tipo de profissão, em qualquer tempo. Você tem 3 variáveis para você mensurar se está valendo a pena você continuar fazendo o que você está fazendo na sua vida profissional. Você precisa ter 2 das 3. Né? Primeiro, assim, você precisa ser bem remunerado pelo que faz. A segunda é você precisa estar se desenvolvendo. E a terceira, assim, você precisa, que eles chamam have fun. Você precisa estar se divertindo, mas assim, estar num ambiente agradável. Então, vamos elaborar sobre essas 3. Bem remunerado não quer dizer que precisa ser o salário do CEO. Você precisa, para o seu job description, ter um bom salário. Se você estiver ganhando o dobro do que pagam para o seu trabalho, fique esperto, no próximo corte você está dentro. Também não adianta você ganhar muito mais do que pagam para a sua função. Você precisa ser bem remunerado pelo que faz, não ser mal, nem ganhar o dobro, porque aí você se coloca numa situação de risco. Mas pelo que você faz, está bem remunerado? Estou, então tá bom. O estar se desenvolvendo não necessariamente está vinculado à parte técnica. Não é só tecnicamente. Então você pode estar numa função complexa. Minha função eu requer que eu faça negociação com A, com B, com C. Tenho uma função de conselho. Ela tem um nível de complexidade em termos de relações interpessoais, etc. Então, você está se desenvolvendo, às vezes está numa posição difícil mesmo. Essa posição é complicada, porque você tem que falar com cliente tal, fornecedor tal. Então, dentro do seu ecossistema, estar se desenvolvendo pode remeter a várias coisas, não necessariamente somente técnico, mas é que você sabe que ao passar por aquela experiência, você se tornará um profissional mais completo depois. E pode ser por N razões, inclusive porque a posição seja difícil, complexa, do ponto de vista de relações humanas e tudo mais. Então, você está se desenvolvendo? 2. E a terceira, que muitas vezes é negligenciada, que é a questão do ambiente de trabalho. Então, have fun. Aí as pessoas negligenciam isso, e se ela é muito ruim, pode tornar a tua vida miserável. E o teu ambiente de trabalho é composto por vários elementos. Né? Você tem os chefes, muitas vezes é mais de um, você tem funcionários, fornecedores, clientes, outros stakeholders. Esse ecossistema compõe o seu ambiente de trabalho, have fun. Ou seja, você precisa gostar dele. Se você chega na segunda-feira puto, porque, eu tenho que trabalhar, que saco, não sei o quê, aí você é capaz de sair para um happy hour com o pessoal do seu trabalho, você vai gostar? Sou. Então, você tem que mensurar o quão agradável é aquele ambiente. Das 3, se você tiver 2, tá beleza. Se você tiver uma, vaza. Tá na hora de sair, entendeu? Vou ter as 3 ao mesmo tempo? Certamente, quando você muda de função ou muda de trabalho, no momento 0 você tem as 3. Depois, com o tempo, existe uma dinâmica que vai mudando as coisas, né? Você pode estar bem remunerado hoje pelo que faz e não estar mais daqui a 2 anos. Você pode estar se desenvolvendo muito hoje, em 3 anos aquilo se tornou repetitivo, você não está mais se desenvolvendo. Você pode ter um excelente ambiente hoje, as pessoas foram mudando e tal, mudou as pessoas com as quais você se relaciona e não é mais o ambiente bom. Então, isso é dinâmico. No momento 0, pode ser que você tenha as 3, mas aí com o tempo você vai perdendo, mas você precisa ter 2 de 3. 2 de 3, assim, vale sempre, tá? Se tiver só uma... Às vezes em que eu mudei, que eu tomei a decisão de mudar, invariavelmente, quando eu saí do sítio, por exemplo, eu tinha só era bem remunerado. Já. O trabalho estava repetitivo, porque era a mesma coisa, 4 anos e meio, os interlocutores mudavam, tinha que ficar explicando as mesmas coisas, o ambiente era ruim, porque era um ambiente de corte, prepara a lista do facão e tal. E nas outras mudanças que eu fiz, também eu tinha sempre um não sustenta você. Sou bem remunerado. Putz, se você não tem as outras 2, né? Então, eu acho que assim, esse é o conselho eu dou. Faz essa mensuração de tempos em tempos. Avalie essas 3 variáveis, como que você está? Tem 2 de 3? Ainda está bom. Tem 1 de 3, então prepare para mudar, porque senão você não vai aguentar ficar nisso muito tempo, e aí isso vai prejudicar a sua saúde mental, entendeu? Então, ser exposto por muito tempo a um trabalho que não te traz compensação, pelo menos em 2 dessas 3, só tem uma, a tua saúde mental vai deteriorando, você vai se tornando mais mal-humorado, xarope e tal, vaza. Aí eu conselho assim, arruma um jeito
de sair, zerar o cronômetro, ir para um outro lugar que você tem as 3 das 3. E, obviamente, isso depende muito do momento de vida, né? O cara que se forma, talvez não precise tanto ganhar bem, ele precisa mais de desenvolvimento. Né? O cara está saindo da faculdade, aí depois que o cara começa a ter filho, muito boleto para pagar e tal, o ganhar bem passa a ter Ele até tolera um ambiente um pouquinho pior se estiver ganhando bem. Então, esses pesos aí, você meio que, cada um vai ter o seu ponderado, mas as 3 variáveis são extremamente importantes, tá? E eu diria o seguinte, tem que ter 2 de 3. Você sabe que você falou isso e lá a primeira coisa, quando você falou, né? A primeira coisa que eu pensei foi, a pessoa precisa ressignificar seu propósito, de cara. Porque muitas pessoas estão prisioneiras de um propósito ilusório ou um propósito romântico, né? E propósito é uma palavra bonita e romântica, né? E aí eu estabeleço para mim, assim, lá no meu trabalho, eu trago... Acho que foi por isso também que eu trago um pouco de cultura decisiva para o mundo, para saber assim, cara, a gente precisa entender o que a gente faz aqui e agora, né? O que a gente está fazendo, para onde isso nos leva e como a gente está fazendo. E aí, o que você falou coincide com os meus 3 pilares, né? Que o primeiro é cuidado, que pode até ser o financeiro, da grana, etc e tal. O segundo é evolução. Então, nível de cuidado, nível de evolução. E o terceiro é nível de felicidade que eu tenho. Está bem conectado com o que você está falando, percebe? São 3 pilares muito parecidos. E a gente, se você está ali... Porque muita gente fala assim, esperando o milagre do propósito acontecer. Né? Eu cheguei, por exemplo, vamos supor que eu sempre fui feliz no meu trabalho. Passei uma época sem ser muito feliz, mas eu sempre fui feliz. Eu sempre eu me divertia ali. Né? E outra, vem aquele papo anterior nosso, né? Aprendi a me relacionar, a ter conexões. Assim, é um contexto tudo isso aí. São 3 pilares que exigem um puta no aprendizado de um contexto. E precisa ressignificar um monte de coisa, né? Então, se eu estou infeliz aqui, em vez de eu esforçar o ambiente que eu estou aqui para me fazer feliz, né? É o protagonismo de eu vou redefinir o que significa ser felicidade. Então, eu vou redefinir como eu me relaciono com as pessoas, por exemplo. Porque pode ser que só de eu ressignificar aquilo, não esperar que as pessoas sejam aquilo que eu quero que elas sejam, já muda toda a vida. Então, agora eu vou aceitar as pessoas como chegam. Bom, já ganhou um nível de felicidade aí. Só de aceitar as pessoas que estão lá. Ah, tóxicas, não tóxicas. Talvez seja uma forma de você pensar. Talvez elas não sejam tóxicas. Talvez já estejam mal. Talvez um bate-papo com elas mude tudo, né? Então, assim, você começa a reconstruir esses 3 pilares em função desse lugar, desse olhar para um propósito. Qual é meu propósito? Né? Eu acho que, por exemplo, fazer cultura decisiva, que é o que eu faço hoje, trazer uma descoberta do invisível que existe nas decisões humanas, talvez tenha sido sempre meu propósito. Né? Mas eu fui feliz o tempo inteiro. E agora, depois que eu fui comprado, saí da FICO, que eu falo, caramba, eu vim fazer isso. E agora eu sei que eu venho fazer isso. E eu estou fazendo isso, mas estou fazendo outras coisas. Eu não faço só isso. Se eu pudesse, eu faria só isso? Pudesse, faria só isso ainda. Financeiramente, poderia. Mas não é o caso. Então, se ainda não é isso, faço outras coisas. E em cada coisa, como eu faço? Eu sou feliz também. Porque elas suportam um propósito que vai chegar em algum momento ou que já está acontecendo em paralelo. Eu acho que é importante as pessoas desmistificarem um pouco essa coisa tão específica. O que é meu propósito? Para ser feliz, eu preciso. E uma listinha, né? Tem uma listinha lá, preciso disso. Mano, ressignifica seus conceitos, né? O propósito não é um slogan. E já que estamos falando de propósito... É um slogan, né? Não é só um slogan. Hoje é um slogan, mas não é mais um slogan, você está falando. Aproveitando aqui o ambiente, o movimento MoveOn nasceu para conectar o mercado financeiro a setores como varejo, saúde, tecnologia, educação e desenvolvimento humano, é claro. Através do Fórum MoveOn, reunimos líderes e especialistas para trocar experiências, gerar conexões e impulsionar evolução e inovação no setor de crédito. Dia 27 de maio promete, é isso? 27 de maio promete, como todo ano. E é interessante que toda entrevista que a gente faz aqui, 66%, não é o mesmo número, brincadeira. A maior parte do tempo você fala sobre relações, sobre seres humanos, sobre coisas humanas. Né? E a gente insiste no mercado, principalmente no mercado financeiro, mas não só, em ser só, relação humana é só para vender. É aquilo que a gente falou um pouco antes, né? Não é bem assim. Essas conexões são muito foda, muito importantes. Então, fico muito feliz que o podcast está mostrando isso para todo mundo, né? O MoveOnCast veio para isso, para mostrar a relação entre o ser humano e, na experiência que o Vitor traz aqui, a construção que ele fez na vida dele, tem tudo a ver com o sucesso dele, né? E com o sucesso financeiro também.
né? Essas readaptações, esse olhar, essa nova visão, esse estabelecimento dos pilares que você estabelece, tudo isso é muito humano. Aí ninguém fala muito de ferramenta. Ninguém fala assim, por causa que aconteceu essa ferramenta aqui, é que eu tive sucesso. É verdade. Não é? Porque elas são commodities. Mas a gente vai para os encontros e só fala de ferramentas, né? E a Muvon propõe uma coisa diferente. Não vamos falar só de ferramenta, vamos falar de ferramenta também. Mas vamos falar do que importa, que sustenta e que cria as ferramentas. Acho que isso é o grande diferencial que a gente traz aqui. Eu vou deixando aqui a minha saideira. Quero agradecer para você, espectadora, espectador. E não sei se você acredita em sincronicidade. Você que está nos ouvindo, eu conheci uma psicóloga junguiana, que um dia ela me convidou para desenhar o Ikigai. E enquanto vocês estavam falando, eu me emocionei. E lembrei de uma reflexão do professor Clóvis de Barros, que ser feliz é estar onde se quer, fazendo o que se ama, com pessoas que admira. Se eu estou feliz e contente nesse momento, com duas pessoas brilhantes, você não tenha dúvida. Vou deixar minha pergunta saideira, sair de fininho. Qual é o desafio de ser quem você é, Vitor? Nossa. Pode levar isso pro papo de boteco lá, tá? Aliás, não falamos de papo de boteco. Eu acho que vai ficar pro próximo. O desafio é que eu sou um cara bem estressado. Quem me conhece sabe que eu tenho um nível alto de ansiedade. Me preocupo muito com coisas que às vezes não estão sob meu controle. Então, eu consegui consegui dosar isso aí, né? Mas tem uma frase que eu também aproveito para complementar a sua, que eu acho que a gente esquece, que eu também muitas vezes eu esqueço, mas ela é uma realidade, é que você é o somatório de todas as suas escolhas que você fez na vida, né? Então, se você está hoje aqui, é porque você escolheu ao longo... fui forçado. Não. Você foi tomando decisões, fazendo escolhas, criando uma trajetória e hoje você está exatamente onde você decidiu estar. Então, o seu momento presente, ele é uma construção que foi feita ao longo da sua história com todas as decisões que você tomou, certas ou erradas. Elas contribuíram para que você chegasse. Então, o que você disso vai construir o futuro. Então, não dá para ficar reclamando, né? Assim, tipo... Se eu estou aqui é porque foram opções, sempre houve opções. E no momento que as decisões foram tomadas, elas foram tomadas buscando o melhor. Não? Conviva com a dor, se for o caso, mas saiba que daqui para frente, as suas decisões que vão te levar para um futuro melhor, se é caso você esteja esperando assim. Então, assim, você é o somatório das suas decisões. E sempre, no mínimo, a gente tem duas opções. Então, a gente gosta de falar, a coisa foi levada. Não foi levado. Se você está infeliz, a segunda opção de abandonar o que te traz de felicidade, ela está de pé. Basta talvez você não tenha coragem de tomar, mas ela existe. Então, no mínimo, duas opções você sempre tem. Então, assim, ao longo da vida, a gente vai construindo, fazendo escolhas, etc., e o somatório delas nos traz ao momento presente. E o momento presente é o que importa. O passado, ele simplesmente serviu para te trazer até aqui. E daqui para o futuro, você está construindo agora. Acho que é a definição de estar vivo isso, né? Porque estar vivo é viver o presente. O passado, você não está vivo, você está morto, né? Então, acho que o grande lance, você falou de decisões, gostei, porque, para mim, todo o autoconhecimento, ele serve exatamente para você tomar decisão. Né? Toda a sua sabedoria para que é? Para tomar decisão. E nós ficamos aí parados achando que as decisões acontecem sem nossa interferência, o que é uma grande falácia, né? Óbvio que pode vir de fora para dentro alguma coisa acontecer, mas a maior parte do que acontece na nossa vida vem de dentro para fora. Inclusive, quando vem de fora para dentro, é a gente que decide como que a gente vai reagir a isso, né? E às vezes a gente não consegue reagir diferente. Tudo bem, mas continua sendo decisão sua. Né? Tudo bem, eu não estou no estágio de conseguir decidir não comer o brigadeiro. Beleza, eu comi o brigadeiro, né? Engordei, quebrei minha dieta. Mas reconheça que foi você que decidiu. E que isso não é liberdade, não. Você está prisioneiro do desejo pelo brigadeiro.
E tudo bem, come a porra do brigadeiro, mas não diga que isso é liberdade, né? Liberdade é exercer a sua dieta, cuidar de você, o tal do cuidar, evoluir, ser feliz, né? Então, cuidar, evoluir, ser feliz é a liberdade, né? Então, eu não lembro da sua pergunta. Qual que era a pergunta? Desafio de ser quem você O maior desafio de ser quem você é. O maior desafio ser quem é ser livre. Ser livre. Eu não sou livre. Eu tenho um programa, uma IA tomando conta de mim, uma Matrix tomando conta das minhas decisões que me levam para sofrimentos e tristezas que eu não desejaria. Então, meu maior assim, desafio é ser livre. Ser quem eu sou significa ser livre. Só que hoje, muitas vezes eu atuo com quem eu não sou. Né? Eu só estou atuando, mas não sou eu. Sabe como é que é? Sabe que eu percebi nesse papo de hoje? Que ele vai precisar ter um segundo encontro. Nossa, tem que fazer papo de boteco, aí ninguém falou. Ou 3 ou 4. Agradeço a você, Vitor, Fernando. Faça as nossas considerações finais, por favor. É um grande prazer, né, estar aqui com o Vitor. O Gabriel já está sempre comigo aqui. Que toda vez que a gente faz um podcast, um Move On Cast, a gente se movimenta. Movimento, né? Movimento evolutivo que a gente faz, né? E eu adorei esses 3 pilares seus aí. Eu achei que eles trazem naturalmente uma conceituação muito clara, né? De como que a gente consegue realizar aquilo que a gente deseja tanto, mas não sabe porque não faz muitas vezes, né? A gente está no lugar que a gente queria? Não sei. Eu gostaria de estar em outros lugares? Acho que sim, mas se eu reclamar, eu vou parar aqui. Né? Eu acho que eu tomei decisões que não foram as melhores, mas eu não tinha consciência disso e ainda não tenho totalmente. Mas hoje eu percebo, cada decisão minha está me levando, hoje está sacando essa parada aqui, né? Então, a microdecisão, é aquele lance, não, a microdecisão, ontem eu vi um brinquedinho que tinha assim, o cara botava um monte de pauzinho assim e vai crescendo, né? E esse aqui caía. Esse aqui caiu por quê? Porque esse aqui caiu. Né? E a gente não vê isso, né? Chegou a noite, eu tô com dor de cabeça, eu esqueci que o primeiro gole na pinga fui eu que dei. Não, mas eu fiquei com dor de cabeça, né? Porra, não sei o que. Porra, você deu o primeiro gole na pinga. Tá legal esses papos sobre decisões, porque é empolgante. Então, obrigado por estar aqui com a gente. Né? Eu quero fazer de novo, para a gente fazer um papo de boteco aqui, que eu gosto de fazer. Né? O Papo de Boteco, para quem não conhece, eu acho que todo mundo conhece, né? É um projeto do Vitor lá no LinkedIn, né? Mais do que LinkedIn, blog, você tem a newsletter também no blog e tal. Eu vejo. Papodeboteco.net. Você vê pelo LinkedIn que eu jogo nele. Papodeboteco.net. Isso. E verdade, eu vejo pelo LinkedIn. E é uma delícia, porque ele escreve muito bem, né? Ficou muito famoso, a gente já sabe lá, né? Famoso, na época do Covid, todo mundo Anônimo falava Plus. que aquele cara que analisa os números. Esse é o Vitor, né? Um olhar para números que o resto da economia não tinha, do pessoal de saúde não tinha, né? E você foi lá mostrando isso e ficou bastante... acho que foi muito legal isso aí, ajudou muitas pessoas a terem um pouco mais de consciência sobre a época tão dramática que a gente viveu, né? Você fez um bem muito grande pra gente aqui, que lia sempre seus números. Então, Vitor, obrigado. Queria que a gente marcasse daqui uns 2, 3 meses, a gente volta para cá. Para falar um pouco de papo de boteco também aqui no Movoncast. A gente chegou a fazer 2, né? 2 no Instagram, né? Não sei. A gente fez 2 lives também, eu e você, no Instagram. Vamos fazer, eu tô esperando você. Falamos do Factfulness, lembra? Eu tô com o livro até hoje lá em casa. Muito bom, é isso. Então, você vai encerrar? Para você que nos acompanha, esse é o Movoncast. Obrigado, Vitor. Obrigado, Fernando. Até mais. Obrigado, pessoal. Obrigado.